Independente se você é homem ou mulher, com certeza já se assustou com o tamanho das bundas gigantes que aparecem principalmente no carnaval. Aquelas bundas completamente desproporcionais ao próprio corpo. Será mesmo que essas bundas são reais? Como são construídas essas bundas? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como construir uma bunda gigante para o carnaval. Eu não estou aqui para julgar se bundas grandes ou bundas pequenas são mais bonitas ou mais feias. Porém, existe uma questão de preferência. Algumas pessoas preferem bundas maiores, outras bundas menores, e outras pessoas talvez prefiram bundas gigantes. Mas a gente sabe que em algumas regiões do Brasil, bundas grandes são sinônimos de beleza e de sensualidade, fazendo com que muitas mulheres busquem o aumento de suas nádegas para se sentirem mais bonitas. Vamos lá! Primeiro, a genética ela é determinante para definir se a bunda vai ficar grande ou se a bunda vai ficar pequena. Quando a gente percebe que mulheres negras têm uma facilidade de desenvolver as suas nádegas por questões genéticas, é muito claro, principalmente se a gente compara com mulheres de descendência asiática, como japonesas ou chinesas. Elas têm mais facilidade por questões genéticas. Se você tem uma descendência genética que te favorece a desenvolver ali as suas nádegas, se você fizer bastante agachamento, bastante exercício, um treinamento adequado, pode ser sim que você consiga modificar os seus glúteos, levantar um pouquinho mais, tornar suas nádegas mais definidas. Agora, você não vai conseguir desenvolver de maneira substancial as suas nádegas, porque nádegas grandes, normalmente, elas não estão associadas a aumento de massa muscular, e sim um aumento de gordura na região dos glúteos. E isso é definido geneticamente. Mas também existem algumas maneiras de modificar. Você deve estar pensando, elas tomaram anabolizantes e fizeram com que a bunda crescesse bastante. A gente sabe que essas nádegas gigantes, elas não estão normalmente associadas ao tamanho do músculo, porque quando toma anabolizante, normalmente esses hormônios são masculinizantes, são hormônios masculinos que vão deixar o teu corpo mais masculino. E dificilmente você vai ver um homem com bunda gigante. Isso porque esses hormônios masculinos fazem com que diminua a concentração de gordura no quadril, deixando o quadril mais estreito, mais masculino, e deixando ali a musculatura mais aparente, mais definida, como a gente pode ver nas mulheres que fazem fisiculturismo, que são ali bem fortes, com o quadril estreito, ficam com o corpo mais masculinizados. Então, os anabolizantes não são assim a melhor forma de você aumentar substancialmente o volume dos glúteos, e nem mesmo ficar fazendo um agachamento de maneira exagerada, achando que o teu glúteo vai ficar gigante. Então, a gente percebe que os anabolizantes não são a melhor alternativa, porque além deles não aumentarem de maneira substancial os glúteos, eles fazem com que você perca gordura, fazendo com que o glúteo diminua. Além disso, os anabolizantes têm vários efeitos colaterais. Problemas de saúde relacionados a câncer e distúrbios hormonais e também questões masculinizantes, como a alteração da voz nas mulheres. Você já deve ter percebido algumas mulheres com voz mais masculinizada, a voz fica mais grossa. E mesmo depois que você para de tomar o anabolizante, esse efeito colateral da alteração da voz, por exemplo, ele fica de maneira permanente, não é reversível. Ou seja, se alterar a voz, você vai ficar com a voz alterada para sempre. E se você tiver algum problema hormonal, você sim pode desenvolver até câncer. Então, se o anabolizante não é a melhor alternativa, o que essas mulheres vêm fazendo para aumentar os glúteos assim? Tem uma alternativa que é cirúrgica, que você acaba fazendo lá com o cirurgião plástico. E quando ele faz uma lipoaspiração, ele tira um pouco de gordurinha da barriga e injeta lá na região das nádegas, aumentando com a própria gordura da paciente. Essa alternativa é uma alternativa cirúrgica, né, que você faz ali com um cirurgião plástico. Agora, muitas vezes essa gordura ela é absorvida pelo próprio corpo. Então, com o tempo ali, você pode diminuir um pouquinho. E também é uma alternativa, assim, razoavelmente cara.
Então, se você for fazer, você precisa ter dinheiro e também precisa ter um médico especializado para fazer isso. Uma outra alternativa muito comum que um tempo atrás ficou até bem famosa é a injeção ali de alguns medicamentos para fazer um preenchimento, para aumentar aquela região, com algumas injeções. Vocês devem lembrar daquele médico lá, o Dr. Bumbum, que fazia esse procedimento lá dentro da própria casa dele, da casa da mãe, sei lá onde que ele fazia, e fez com que uma paciente viesse a óbito, uma paciente morreu fazendo isso. Isso não quer dizer que todo mundo que fizer isso vai morrer, mas existe um risco sim para a saúde. Quando você injeta qualquer coisa, faz uma cirurgia, faz uma lipoaspiração, tudo tem risco. Então, se você fizer ali com um médico especializado, dentro de uma clínica especializada, que tem ali uma UTI, que tem recursos para te salvar, caso seja feito alguma coisa errada, você tem alguma reação, é fundamental. Agora, qualquer intervenção que você faça tem risco sim. Uma outra alternativa bastante utilizada, porém bem cara também, é o implante de silicone nas nádegas. Igual aquele implante que coloca nos peitos, tem mulheres ali, homens também, que colocam implantes de silicone nas nádegas para aumentar aquele volume. Agora, lembrando que é um procedimento caro, precisa de um centro cirúrgico, precisa tomar anestesia, tem também os riscos de como qualquer outra cirurgia, e também esses implantes, muitas vezes, eles têm validade. Eles ficam ali durante um determinado tempo, depois você precisa substituí-los. Então, o implante de silicone, os preenchimentos e também a colocação de gordura da própria paciente ali na região são as alternativas mais utilizadas para aumentar as nádegas de maneira assim muito rápida. É óbvio que tem pessoas também que acabam injetando silicone industrial na região. A gente tem que falar disso também. E o risco de fazer isso é assustador. Em alguns casos, pode levar a paciente à morte ou mesmo à amputação de membros por conta disso, porque esse silicone não foi feito para isso. Tem sim pessoas colocando, mas o risco de morte é muito grande. Então evite injetar silicone industrial por aí. E tem pessoas que acabam fazendo, e é muito perigoso. A maior parte dessas imagens que eu coloquei nesse vídeo, elas são de caráter ilustrativo. Não quero dizer que as pessoas que têm essas bundas, as donas dessas bundas, tomaram anabolizante, injetaram alguma coisa ou fizeram um implante de silicone, porque não dá para saber. Porque a maior parte dessas mulheres não assume o que fez. Isso também não quer dizer, preste bem atenção, isso também não quer dizer que bundas grandes necessariamente fizeram essas alternativas. Lembra que eu falei no começo do vídeo que existem algumas mulheres, sim, que foram favorecidas geneticamente, que têm bundas grandes porque elas foram beneficiadas pela genética. Agora, tirando a musculação e a dieta, que fazem sim alterações no corpo, porém não tão rápidas e não tão substanciais, todas as outras alternativas oferecem sim efeitos colaterais e riscos para a sua saúde, mesmo quando feito com um médico, porque toda intervenção cirúrgica sim tem risco. É óbvio que se você fizer com um médico conceituado, num ambiente seguro, o risco ele é bem menor, mas sim, sempre tem risco. Lembrando, todo mundo pode fazer o que bem entender com o seu próprio corpo agora. Você tem que saber dos riscos que você está correndo e sempre procurar um médico, uma clínica especializada e segura para esses procedimentos. Lembre-se, todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento, condicionamento físico e saúde, portanto, assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Um abraço, até mais, tchau, tchau!